oramos juntos, assinou, quero conhecer célula, quero envolver nessa igreja. Olha que coisa boa. Nós vamos conversar hoje sobre um texto da palavra de Deus que há um tempo já tem falado ao meu coração e eu queria compartilhar com você. Se você tem a Bíblia, segundo o livro das Crônicas, eu leio o capítulo de número 25. Segundo o livro das Crônicas, 25. Segundo Crônicas, por que segundo? Porque é livro. Velho Testamento, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 1 Reis. Porque são livros. Novo Testamento sempre no feminino. 1 Coríntios, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses. Toda vez que for Velho Testamento, então masculino, tá bom? Então, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 25, nós lemos o verso de número 5. Antes, você está com a Bíblia aberta? Olha o versículo 1. A minha versão é diferente, mas dá para acompanhar. O personagem que nós vamos tratar aqui nessa noite é Amazias. A Bíblia diz que ele tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeodaã e era de Jerusalém. A Bíblia diz assim, versículo 2. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Ele fez o que era certo diante do Senhor, mas não de todo o coração. Versículo de número 5. Acompanhe comigo, por favor. Segundo Crônicas, 25, 5. Amazias organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo Judá e para Benjamim. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300 mil soldados de elite, com mais de 20 anos, todos treinados no uso de espada e de escudo. Também pagou 70 talentos de prata para contratar 100 mil guerreiros experientes de Israel. Então o homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não ajudará o povo de Efraim. Se deixar que acompanhe seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Deus o derrubará, pois ele tem poder para ajudá-lo ou fazê-lo tropeçar. Repito, Deus tem poder para ajudá-lo ou fazê-lo tropeçar. Amazias perguntou ao homem de Deus: e quanto à prata que paguei para contratar o exército de Israel? O homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Na revista atualizada fala assim: muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Você pode repetir? Mais animado, vamos lá? Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Amazias criou coragem e conduziu o seu exército até o vale de Sal, onde mataram 10 mil soldados edomitas na região de Seir. Capturaram outros 10 mil e os levaram para o alto de um penhasco, de onde os atiraram e eles se despedaçaram. Vamos parar por aqui. Pai querido, é a tua palavra. Pedimos graça, direção, sabedoria, unção do Senhor sobre nós aqui, Pai. Que a tua palavra nos alimente e a gente possa sair daqui entendendo o significado de ouvir ao Senhor e termos coragem para tomar decisões que honram o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. A rede de televisão americana CNN tem um programa chamado Hero, Heróis, que é um programa que ele acontece anualmente, e a temática desse programa é que pessoas normais, gente comum, são indicadas pelos seus amigos, parentes, vizinhos, para que
gente está fazendo alguma coisa diferente para competir quem vai ser o campeão desse programa. Esse programa tem, nos últimos tempos, sido alvo de crítica, porque a maioria dessas pessoas que se destacam no mundo inteiro são cristãos, gente crente, gente simples, mas que teve um encontro com Jesus. E a crítica da TV tem pegado no pé dessa programação, porque o pessoal diz que está defendendo a bandeira cristã. E eu queria pegar aqui hoje 4 personagens que eu gostei muito das histórias quando eu vi, e eu queria compartilhar bem rapidinho. O primeiro personagem é Sheldon Smith. Sheldon Smith, ele sai da cadeia, estava preso, e ele se converte a Jesus numa cadeia, numa cela, numa prisão. E ele, convertido ao Evangelho, aquele tempo que ele está ali preso, ele faz uma leitura, que a maioria daqueles presos estavam ali por falta de paternidade. A grande maioria dos presos que estavam ali é porque eles não tinham uma paternidade bem resolvida. O Sheldon sai da cadeia e ele toma uma decisão. Ele faz grupos para orientar jovens pais para que eles não repetissem o ciclo reproduzindo a ausência paterna. Então ele cria um grupo de pais para ensinarem para aqueles pais o valor de estar junto com o filho, seja ele criança ou adolescente. Coisa boa, não é? É ou não é, gente? Olha que história linda. Ele foi um desses personagens desse programa. Segundo personagem, Veronica Scott, de Detroit, uma designer. A Verônica, ela mora no estado de Illinois, e ela foi convocada por um professor da faculdade, ali numa região muito pobre, um dos bairros mais pobres dos Estados Unidos, ali do país inteiro, ela está ali. E o lugar, além de ser muito pobre, muito frio. E ela que desenvolve um casaco, e esse casaco, ela criou um casaco que vira saco de dormir. E ele é impermeável, e ele guarda as pessoas do gelo. A temperatura naquele lugar que vai lá, menos 15, menos 20, menos 30 graus. Aquele casaco que é doado às pessoas pela noite, onde tinha uma taxa muito grande de mortalidade de moradores de rua. A partir do momento que ela cria esse casaco, isso vira um negócio muito especial para as pessoas. Um dia ela vem com um grupo de pessoas para ver o resultado, porque a conversa correu, porque a taxa de mortalidade diminuiu muito. E todo mundo queria saber o que aconteceu ali. E aí, na hora que ela chega perto dos moradores de rua, eles falam assim, olha, legal, nós paramos de morrer, mas nós continuamos sem emprego, sem trabalho. Ela cria uma ONG, e a partir dessa ONG, ela contrata os moradores de rua, e com várias doações, eles constroem esse casaco com crise de identidade, que não sabe se é casaco ou se é saco de dormir, e distribuem para o mundo inteiro, países frios e para pessoas pobres. Que história linda. Terceiro personagem, Juan Pablo Romero Fuentes, de Jacotenango, na Nicarágua. Um professor de 23 anos, numa região onde a drogadição é muito alta, onde jovens morrem todo dia por causa de todo tipo de droga. Esse rapaz de 23 anos começa a dar aula e ele percebe que o ensino fundamental na escola era muito fraco. E ele, com a autorização de seus pais, ele traz crianças e adolescentes para a aula de reforço dentro da sua casa. E ali ele começa a dar aula de reforço e começa a ser um instrumento de transformação de uma sociedade, dando esperança para aqueles meninos através da educação. Ele tem uma frase que o acompanha: o amor vence a fúria das gangues. O amor vence a fúria
das gangues. Quarto personagem, que eu não sei falar o nome dessa dona, é a dona Pusna Basnet, de Katmandu, no Nepal. Uma nepalesa. Ela descobre que no seu país, semelhante ao Brasil, quando uma mulher é presa e ela é mãe, as crianças têm que cumprir pena na cadeia com a mãe. Aquele país pobre, miserável, onde 55% das famílias vivem na linha abaixo da linha da pobreza, ela, com 28 anos, decide adotar crianças de mães presas. E é um negócio assim internacional que essa dona faz. Porque ela leva essas crianças para dentro da sua casa e dá um carinho, um apoio, uma atenção, um conforto e uma dignidade que na cadeia aquelas crianças não iam encontrar. Essa jovem, ela adota 40 crianças. E dentro da sua casa, e claro, com a ajuda de muita gente, ela faz um trabalho brilhante, maravilhoso. Lá no programa também, coloquei ali, o filho de Amin Dada, aquele ditador tão ruim que foi, ele se converteu a Jesus, e hoje ele tem restituído muita gente que o pai dele fez aquelas atrocidades tão terríveis que nós não gostamos nem de contar. Hoje nós estamos conversando, e o personagem de hoje é Amazias. Amazias foi um rei, e ele era filho de pai crente, filho de mãe crente, possivelmente, para a época, e aí você faz uma leitura da época, e hoje ele estava numa igreja boa, participando de momentos de cantar, de louvores, ele teve instrução da palavra de Deus, e não sei se você percebeu, a Bíblia diz que ele fez o que era reto ao Senhor, mas não de todo o coração. Na NVI fala assim, na Revista Atualizada fala assim, ele fez o que era reto ao Senhor, porém não com o coração inteiro. Ele era tipo aquele cristão, aquele crente bola murcha, aquela pessoa que é mais ou menos, aquela pessoa que o coração não era inteiro para Deus. Aquela pessoa que tinha uma religiosidade que achava ser interessante, mas ele não provava aquilo por inteiro na vida. Algumas partes da vida de Amazias era do Senhor, outras não. O texto que nós lemos conta que uma vez Amazias ia lidar com uma guerra muito forte. E aquela guerra que estava vindo contra, ele fica desesperado, e ele não vai atrás dos seus conselheiros, ele não vai consultar ao Senhor em oração, ele, diante de uma guerra, ele toma uma decisão. Amazias fez o seguinte, ele pegou 70 talentos de prata, um talento, 70 quilos, e ele contrata a soldo 100.000 soldados, mercenários de Israel, para que aqueles soldados mercenários viessem com ele e lutassem a batalha com ele. E ele ficou tranquilo, estava animado, agora eu tenho quem me protege, agora eu sei quem vai me defender, agora eu sei quem vai me proteger. Só que ele não esperava que, alguns momentos depois, um homem de Deus, a Bíblia fala um homem de Deus, não fala que era um profeta, não fala quem era, fala um homem de Deus, chega até ele e fala assim, Amazias, Deus não está com esses mercenários. Deus não está com esse povo. Deus está falando assim, olha, eu não vou abençoar essa luta desse jeito. Eu não vou colocar as mãos sobre a sua vida se você tiver com essa aliança que eu não estou no meio. Amazias de cara responde assim, mas eu paguei. E esse tanto de dinheiro que eu coloquei?
Aí o homem de Deus vai e olha para ele e fala assim: muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Na hora. A Bíblia diz que Amazias fala assim: não, se Deus pode mudar muito mais que isso, pronto. Ele rompe a aliança, o compromisso com aqueles soldados que ficaram muito bravos. E ele vai para a batalha sozinho. Deus coloca as mãos sobre Amazias. E Amazias ganha aquela batalha. História linda, não é verdade? Deus abençoa. Deus abençoa e ele ganha aquela batalha. E eu queria conversar um pouquinho, de forma retórica, sobre um exemplo negativo de uma pessoa que tinha de tudo para ouvir a Deus e ter coragem para tomar decisões sérias na vida, e ele faz besteira com a oportunidade que Deus lhe dá. Então, a primeira ideia que eu queria tratar com você aqui hoje pela noite é a seguinte: planos frustrados nem sempre são fracassos. Você pode repetir comigo? Planos frustrados nem sempre são fracassos. Amazias colocou a sua energia, a sua força, ele colocou ali, ele planejou, ele estruturou para que aqueles mercenários lutassem com ele. Mas Deus falou: opa, para aí. Às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida para trás, pregressa, nós vamos descobrir que várias vezes na vida, nós planejamos várias coisas, nós queríamos várias coisas e essas coisas não aconteceram. Muitas vezes choramos, muitas vezes desesperamos com coisas na nossa vida que não aconteceu. Quando você olha para trás, você vai descobrir várias coisas na sua vida, várias coisas na sua história que você planejou e não aconteceu, e glória a Deus por isso. Traga a memória aí, talvez, aquele trabalho que você sonhou tanto, que você ficou apaixonado, você se preparou tanto para entrar ali e as portas se fecharam. Traga à sua memória aquele relacionamento que a grande maioria de nós passamos, ou tivemos lá atrás, e quando você olha para trás, fala assim: glória a Deus pelo livramento que Deus me deu. Quando aquela menina chega assim: mãe, eu amo ele. Aí a mãe fala assim: filha, não é amo ele, é eu amo. Mãe, mas se eu falar assim, ele larga de mim. Mãe, eu quero casar com ele. Mãe, olha, ele só bateu na mãe dele 3 vezes e foi preso uma vez só, mãe. Filha, com ele você vai comer o pão que o diabo amassou. Mãe, será que esse pão é doce? Filha, com ele você vai morar debaixo da ponte. Será que ele quer, mãe? Filha, com ele... E geralmente apaixonados no passado. Eu estava lembrando uma situação antes de conhecer a Flávia, que eu tinha uma pessoa que eu queria casar e não deu certo. E eu fiquei desesperado uma noite, tão desesperado, que eu não estava conseguindo dormir, eu tinha muito compromisso no outro dia. Acordei pela madrugada e fui na farmácia, falei: eu quero um remédio aí semelhante a maracujina. Aí a pessoa da farmácia me deu um remédio, eu nem li o remédio, tomei e dormi. No outro dia eu li o nome do remédio, o remédio chamava-se Tiranoia. Eu era noiado e não sabia. Eu nem sabia. Irmãos, aí quando você volta, e todo mundo tem história para contar, que quando você olha para trás, você descobre que a mão de Deus estava sobre a sua vida, livramentos, graça de Deus sobre a sua vida. E aí nós olhamos e descobrimos que planos frustrados não é sinal de fracasso, pelo contrário, pode ser Deus alumiando a seu caminhar. Situações que vêm na nossa vida, situações que vêm para nos provar. A doutora Edmeia Williams, eu gosto de uma história que ela conta, que a doutora Edmeia Williams largou tudo para morar no Morro da Dona Marta e cuidar de crianças ali. Um orfanato, um lugar muito abençoado por Deus. E a doutora Edmeia conta que, um tempo grande, já estava orando, pedindo a Deus que naquele barraco onde ela criava crianças, ali fosse erguido um prédio
que desse dignidade, um local para que aquelas crianças se sentissem mais confortáveis e que elas se sentissem mais dignas da vida. E por um tempo grande ela já estava orando, o pessoal que estava ali orando, pedindo: Deus, nos dá um prédio. Um dia desses ela estava viajando, e viajando ela vê pela televisão que teve uma tempestade no Rio de Janeiro, e quando ela está voltando pela televisão, ela vê, na verdade quando ela chega na boca do morro, ela vê que a defesa civil estava ali, policial estava ali, e no morro daquele tamanho, o Rio de Janeiro daquele tamanho, o único barraco que caiu foi o barraco onde ela cuidava das crianças. E ela foi para a presença de Deus falar: Senhor, por que o meu barraco? Por que o barraco que eu cuido das minhas crianças? Tanto barraco para cair, logo o meu. E ela ficou um tempo reclamando: Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? E de repente, ela narra, quando ela fala sobre o assunto, que ela para, e Deus fala com ela: parou? Ela: sim. E Deus falou com ela: para eu construir um prédio de 3 metros de concreto armado, eu preciso destruir o barraco. E num período muito curto, hoje, lá na Casa da Esperança, foi construído um prédio de 3 andares de concreto armado. Às vezes, eu e você, nós ficamos tão presos ao barraco e não permitimos que Deus quebre o barraco para construir algo grande. Às vezes, Deus está querendo quebrar o seu barraco, e eu sei que você está me entendendo o que eu estou falando. Deus está querendo quebrar o barraco para fazer algo grande na sua vida, na sua história. E você está aí. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E não para perceber que Deus é soberano e Ele está no governo e do controle da nossa vida. Amém, meu irmão? Deus é soberano e Ele está no governo, no controle da nossa história. Amém, gente? Então fala assim: amém. Eu concordo com esse negócio, eu quero isso para a minha vida, que Deus seja soberano na minha história, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nos meus sonhos, porque Ele sempre tem o melhor para mim. Segunda ideia: nem todo ganho traz bênçãos reais. Nem todo ganho, e aí, como eu falei, nós estamos olhando de forma retórica para o Amazias, que ele era um pica-fumo, mais ou menos um bola murcha, um exemplo a não ser seguido, um homem que estava com o coração naquilo que Deus não queria que tivesse. E aí, eu parei no patamar da história, você lembra? E ele venceu a batalha com Deus. Pense comigo, tinha ou não tinha tudo para ser um homem com o coração cheio de gratidão? Sim ou não? Tinha ou não tinha tudo para ser alguém que falasse: olha, eu quero celebrar o meu Deus, eu quero amar o meu Deus, é melhor eu estar ao lado do meu Deus do que estar do jeito que eu estou. Ele tinha tudo para ter uma história linda, abençoada, uma história daquelas histórias que vale a pena ser contada. Vamos ser sinceros aqui. Quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Levanta a mão. Levanta assim, animado. Quantos conheciam a história do Amazias? Continua com a mão levantada. Olha aí, ó. Baixou quase 1/3. Porque essa história eu mesmo não gosto de contar. Porque quando você olha para a história do Amazias, você descobre que esse homem que tinha tudo para viver, tinha mãe crente, tinha pai crente, tinha conselheiros que conheciam a Deus, esse homem afasta do Senhor. Esse homem pisa na bola. Se você verificar a partir do versículo de número 14, Deus deu a vitória, mas o coração dele estava tão focado naquele dinheiro, naqueles 70 talentos de prata, que a Bíblia diz que ele ficou tão perturbado com aquele dinheiro, que ele briga com os irmãos, briga com a família, ele vai lá e faz aliança de novo com o exército inimigo. Deus pesa a mão sobre ele. A Bíblia diz que Amazias pica fumo. Sabe o que ele faz? Conhecedor do Senhor. Vai lá e pega os ídolos daquele povo que estava ali e começa a acender incenso, vela, começa a bater um pemba. Que pica-fumo esse homem! A Bíblia diz que o Amazias morre afastado do Senhor. Gente que tinha tudo, gente que tem tudo para viver uma vida linda,
uma história da qual o seu neto possa falar assim, olha, vovô foi uma bênção, a vovó foi uma bênção. Acredito que o neto, quando olha assim, meu vô, o Amazias, que foi um homem super abençoado por Deus, não só na história que contamos, ele volta as costas para Deus. Que história feia de ser contada, gente. Que bola murcha. Que crente murcho. Que crente SSS. Salvo, sentado e satisfeito. Crente com dom de canto. Que fica no canto reclamando de tudo e de todos. Que exemplo não legal. Não é legal contar a história desse homem. Não é legal. Pense bem, igreja é um lugar que Deus escolheu para histórias serem contadas. Todo mundo tem a história de um cristão que te inspirou. Todo mundo tem uma história de alguém que mexeu com a sua fé. E a história do Amazias, que tinha tudo para viver isso, o foco dele não era isso, porque ele estava com o coração aonde o Senhor não estava. Terceira ideia. Mais importante que qualquer coisa em sua vida, não é seu sucesso, nem suas conquistas, é a sua obediência ao Senhor. Dá para falar? Vamos lá? Obediência ao Senhor. A Bíblia diz lá no versículo, diz assim, Deus tem força para fazer cair reis. Deus tem força para levantar reis. Preste bem atenção. Vive-se sem sucesso, sem dinheiro, sem conquista. Mas não pode se viver sem Deus. Tem gente que vive sem nada. Mas Deus é tudo, e essa é a intenção da vida. Que Deus seja tudo na nossa vida. Porque quando Deus está no meio de um projeto, mesmo que tenha turbulências, vai acontecer. E o versículo de número 9 fala em alto e bom som, muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Pode repetir comigo? Pode repetir? Muito mais do que isso. Perdas financeiras nem sempre são perdas. O pastor Josué Rodrigues canta, portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Muitas vezes uma situação não legal. Irmão, preste bem atenção. Bendito é a aprovação que te leva aos pés do Senhor. Maldita a prosperidade que te afasta do Senhor. Bendita a aprovação que te leva aos pés do Senhor. Maldita é a prosperidade que te afasta de Deus. Eu já conversei com muita gente que fala, no tempo que eu mais prosperei, foi o tempo que eu mais estava longe de Deus. E eu já conversei com muita gente que no momento de deserto, de choro, testemunhou e falou, e fala, foi o tempo que eu mais provei a presença de Deus na minha vida e na minha história. E Deus usa situações da vida para fazer a obra completa na nossa história. Se nós obedecermos a Deus, obediência é algo importante. Quando eu obedeço a Deus, isso é algo importante, porque vai refletir na minha história e na minha vida. Meu irmão, aqui o negócio é o seguinte, é entender qual é o significado da minha vida e o que realmente vale a pena. Verso de número 8, Deus tem poder para ajudar e Deus tem poder para fazer cair. Não seja um desobediente, pelo contrário, seja uma bênção em nome de Jesus. Tem um pastor amigo nosso, que ele estava fazendo o curso de Direito, pastor Davi, e aí lá na PUC, em Belo Horizonte, um professor na faculdade de Direito fala assim, olha, esse negócio de ser cristão é coisa de gente ignorante. E o Davi, intelectual, responde para ele, professor, permita-me falar. E ele fala assim, então quando você fala que todo cristão é ignorante, você está falando que Martin Luther King Jr., aquele que foi o mentor,
que lutou para os direitos civis nos Estados Unidos era um ignorante? O senhor está afirmando que Cristóvão Colombo, quando ele registra em todos os seus diários que foi o Espírito Santo que o guiou, ele era ignorante? O senhor está afirmando que Henri Durant, fundador da Cruz Vermelha, o primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Paz, era ignorante? Você está afirmando que Dostoiévski, esse homem, maior escritor soviético de todos os tempos, era ignorante? Você está afirmando que Isaac Newton, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, aquele astrônomo polonês que propôs que a Terra estava ao redor do Sol, era ignorante? Que René Descartes, o pai da filosofia moderna, era ignorante? Que Albert Einstein, que mesmo não afirmando a sua fé, mas ele era contrário a tudo que era ligado ao ateísmo, você está falando que ele é ignorante? Andar com Cristo, viver com Cristo, é uma das coisas mais inteligentes. Ser cristão e colocar a vida nas mãos de Deus é a maior decisão que se pode tomar. Colocar a sua história nas mãos de Jesus é entender que Cristo quer tudo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Colocar-se nas mãos de Jesus. Eu vou terminar agora falando o seguinte: tudo depende na mão que está. Eu termino falando assim: a sua vida só tem significado quando ela está nas mãos de Jesus. A vida só tem significado quando ela está totalmente nas mãos de Deus. Porque, vamos ser sinceros, gente, daqui a 100 anos, o que vai valer se você morou numa mansão ou num casebre? Daqui a 100 anos, que significado terá se você usou tênis da Nike ou que chute? Daqui a 100 anos, o que vai valer na sua vida se você viajou ou não viajou? Tudo depende aonde a sua vida está e nas mãos de quem está. Se ela estiver nas mãos de Deus, eu quero te falar que vale a pena. Vamos terminar? Quanto vale uma bola de futebol, meu irmão? Quanto vale? R$120 na sua mão. Pega essa mesma bola e pega uma assinatura do Cristiano Ronaldo, do Messi e do Neymar. Quanto vai valer essa bola? Hã? Põe no leilão lá assim, ó, para angariar fundos por uma entidade filantrópica. Quanto vai valer essa bola? Tudo depende a mão que está. Pega uma bola de basquete, quanto vale? R$200 na sua mão. Porque você pegar um campeão lá da NBA e ele dá uma assinatura, daquelas assinaturas assim, bonitas, essa bola muda o valor. Uma bola de golfe, se tiver no chão de casa, a Flávia vai falar que é bagunça. Mas nas mãos de um campeão de golfe, ela tem um valor muito grande. Tudo depende a mão que está. Sua vida na sua mão, você sabe o significado que ela tem e onde ela está. Mas a sua vida nas mãos de Deus, ela tem um significado diferente. A sua história nas mãos de Deus, ela tem um significado diferente. Prego, madeira na minha mão, eu vou conseguir fazer uma caixa torta. Mas nas mãos de Jesus foi a redenção da minha e da sua história. Nas mãos de Jesus é a salvação da minha alma. Nas mãos de Jesus é a garantia de uma vida eterna. Nas mãos de Jesus é a garantia de uma vida plena, onde eu posso dizer em alto e bom som: eu sou bem-aventurado, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Vamos orar? Ficar de pé na presença do Senhor? E a pergunta é: onde está a sua vida? Na mão de quem está a sua vida? Nas mãos de quem? Quem tem direcionado a sua vida? A Bíblia diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem corrói, e sim ajunteis tesouros nos céus, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração.
Na verdade, o texto está falando de significado. Significado da vida. Onde está o seu coração? Qual o seu maior tesouro? E lhe garanto, o maior tesouro que se pode ter é o tesouro de ser precioso aos olhos do Senhor. De provar daquilo que Deus quer que provemos. Você pode orar? Queria chamar você para orar. Você orando pela sua vida. E aí você podia fazer essa pergunta para você mesmo. Onde é que está a minha vida? Para onde eu estou indo? Eu tenho todas as oportunidades para viver. Será que eu estou vivendo? Como é que eu posso melhorar minha caminhada e viver de uma maneira que vale a pena? Como é que a minha história possa ser trilhada de tal forma que o nome do Senhor, que já está sendo glorificado através da minha vida, possa ser mais honrado? Qual é o legado espiritual que eu deixo para a minha descendência? O que eu estou deixando? Você e Deus aí, você podia orar do seu jeito, da sua forma, e falar: Senhor, eis-me aqui, a minha vida e a minha história. Eu quero ouvir o Senhor, mas eu quero agir também, especialmente naquelas áreas que eu entendo vale a pena. Você e Deus, meu irmão e minha irmã, ora aí. Senhor Jesus, dono da igreja, louvado seja o nome do Senhor pela tua presença aqui nesse lugar. Nós te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor é o Deus que fala conosco. E nós estamos colocando diante do Senhor nossa vida, mas na verdade nós queremos ter um estilo de vida que glorifique o teu nome. Por isso, Senhor, nos coloque no trilho certo, na direção certa, de tal forma que cada ato, palavra, gesto, ação da minha vida, da minha história, glorifique ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que permite sempre que vidas sejam reconstruídas. Obrigado, Senhor, é Deus que permite sempre que um novo recomeço, uma nova história. Derrama teu poder, tua misericórdia no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Você recebe essa palavra, minha irmã?